pensando nas coisas de Deus, na obra, na igreja, e de repente eu senti um puxão, como se a minha alma, o meu espírito estivessem saindo do meu corpo, e eu senti um medo muito grande, porque na minha cabeça eu estava perecendo, e eu não queria morrer. Quando eu senti aquele puxão muito forte para fora do meu corpo, eu senti tanto medo, porque era tão forte, que eu segurei, eu reagi. A minha reação foi segurar, como se eu não quisesse morrer. Eu segurei a minha alma, eu segurei o meu espírito de medo de morrer, porque a sensação foi exatamente essa que Isaías está descrevendo aqui. Ele disse: eu vou perecendo. O que eu senti foi uma coisa muito parecida, que era a morte, que naquele momento eu estava morrendo. Mas eu, ao segurar aquele puxão e segurar o meu corpo e o espírito e a alma, eu comecei a sentir uma coisa tão agradável, uma coisa tão maravilhosa, uma paz tão grande, algo tão doce, algo que eu nunca tinha sentido antes. Era uma coisa tão boa que eu entendi que eu não precisava ter medo. Então eu soltei e fui tirado do corpo. E quando eu vi, eu estava diante desse alto e sublime trono. É uma coisa gloriosa, amados. Quando a palavra de Deus diz que o trono do Senhor é grande, eu vi esse trono, é grande mesmo. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,82 m e eu não alcançava nem os joelhos do Senhor. E quando eu vi, eu estava diante dele, e ele olhou para mim, e eu senti medo, temor, muito temor. Ele olhou para mim e ele me disse assim: pode me perguntar tudo o que você quiser, que eu vou te responder. E eu falei: puxa, eu tenho tanta coisa para perguntar, que bom, eu tenho tantas perguntas. E quando eu comecei a falar, ele saiu do trono e ficou do meu tamanho, e a gente começou a conversar assim, eu olhando para ele, e comecei a fazer todas as perguntas, e ele me respondia todas elas, e eu disse comigo mesmo: eu vou anotar o que ele está falando, porque quando eu voltar para a terra eu vou contar para todo mundo. Aí eu comecei a escrever, sei lá, não sei te explicar. Eu escrevi em alta velocidade, e eu perguntava, ele falava, eu me alegrava com a resposta, eu dava risada e escrevia. E eu sei que eu passei a noite com o Senhor. Escrevi tudo, eu perguntei tudo. Eu não sei te precisar quanto tempo foi, mas foi bastante tempo. Aí quando terminou nossa entrevista, sei lá, ele ficou sério e voltou para o trono, e voltou a ficar grande daquele jeito. Aí eu senti temor, e ele me disse: as coisas que eu te contei, tu não poderás contá-las a ninguém, porque estão seladas. E eu tinha anotado tudo. Aí eu olhei para as minhas anotações, e a minha letra foi mudando. Conforme eu ia lendo, a letra ia mudando em caracteres que eu não entendia. Era uma outra língua. A minha letra foi mudando para uma outra língua, e eu fui ficando desesperado. E todas as minhas anotações, todas elas, foram mudadas naquele idioma que eu não sabia ler. E eu fui virando as páginas e vi que todas estavam mudadas. Aí eu pensei assim: bom, não faz mal, eu tenho boa memória, eu lembro de tudo que ele me falou. Só pensei isso e olhei para o trono, olhei para ele. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso. Aí eu tentava lembrar o que ele tinha falado, e ele ficava olhando para mim, olhando para ele, e eu ficava tentando lembrar tudo que ele tinha falado, e eu não lembrava de mais nada. Aí veio aquela força de novo, e eu de volta para o corpo. Foi maravilhoso. Eu sinto saudades. Eu tenho vontade de estar lá de novo. Eu já pedi para ele: me leva outra vez.